Olá pessoal, muito bem-vindos de volta ao canal. Para você que ainda não conhece meu canal, não está inscrito, eu sou Rogério Filho e eu venho trazer essa novidade aqui para vocês, que é uma série de estudos, né, um curso rápido de MySQL. Tá? Para você que está entrando nessa área agora de desenvolvimento, conhecer banco de dados, saber operações com banco de dados é imprescindível, não tem como você fugir disso. E às vezes, para aquele que está começando agora, os tutoriais que aparecem por aí podem ser bem complexos, né? Então eu tentei fazer alguma coisa que fosse bem assim para quem está começando agora mesmo, para facilitar a vida, o entendimento, e daí para frente você consegue pegar mais rapidamente com cursos mais complexos, por exemplo, né? Então a ideia aqui é a gente começar do zero mesmo e te fazer entender bastante coisa, já a ponto já de poder estar investindo num conhecimento ainda bem maior, tá ok? Então, dando início, então, falar um pouco sobre as ferramentas que nós vamos utilizar, obviamente o banco de dados, né, MySQL, tá ok? O PHPMyAdmin, que é um software de gerenciamento, tá? Vou mostrá-lo aqui, deixa eu ver aqui para vocês, ó. Por exemplo, esse aqui é o PHPMyAdmin. Eu tenho um campo aqui onde eu posso, por exemplo, digitar as queries e fazer meus testes, né, consultas, inserções, etc. E o Workbench, que é um software de diagramação, né? Isso aqui ajuda muito na hora de modelar o banco. É uma coisa que a gente vai falar assim bem rapidamente aqui, né? Não tem como num material rápido dar muito detalhe sobre modelagem, mas assim, dá só um vislumbre pelo menos. E se você estudar bastante banco de dados e vai entrar nessa parte de modelagem, com certeza você vai precisar de uma ferramenta pelo menos desse tipo. Eu estou usando MySQL Workbench, que é assim que eu gostei de usar, mas existem várias ferramentas, tá, desse mesmo padrão, tá? O Workbench, no caso, ele é gratuito, tá, para Linux. Não sei se tem versões dele para Windows, sinceramente eu não procurei, mas como eu trabalho só com Linux, eu uso ele e estou muito satisfeito. É um software que me ajudou bastante, tá ok? Então, sem mais delongas, né, vamos para o nosso primeiro slide aqui, o primeiro assunto que nós vamos estar falando, tá ok? Conceitos. Primeiro, o que é MySQL, né? Obviamente. Bom, é um banco de dados relacional com o modelo cliente-servidor. O que é um banco de dados relacional? É o seguinte, você no banco de dados, no modelo conceitual, você tem tabelas, né? Então essas tabelas, por exemplo, representam as características de algum objeto que você tem. Vamos supor que dentro do exemplo que a gente vai tratar, que é como se fosse criar um banco de dados de um curso, então nós vamos ter a tabela alunos. O que tem dentro dessa tabela alunos? Nós vamos ter matrícula do aluno, nome completo do aluno e outros dados a mais aí. Só que um aluno, ele não está simplesmente solto no banco de dados, ele tem que se relacionar com outra tabela. Qual seria a tabela? Por exemplo, turma, né? Porque o aluno faz parte de uma turma. Então, para a gente poder trabalhar isso de forma lógica, correta, você tem uma tabela turma para informar a turma. Você não coloca o nome da turma na tabela aluno, né? Então essas duas tabelas, alunos e turmas, têm que se relacionarem para você saber o aluno está em qual turma e a turma tem quantos alunos, quais alunos, né? Então a ideia de um banco de dados relacional é isso, onde as tabelas se relacionam e complementam suas informações, né? Um detalhe interessante é que é o seguinte, ele pode ser instalado sem necessidade de licença, tá? Então, diferente, por exemplo, de um banco de dados Oracle, por exemplo, que você teria que pagar para usar, né? O MySQL, apesar de ser um banco de dados assim muito potente, muito forte, um banco de dados assim de uma reputação excelente, você não paga licença, né? Aí algumas pessoas já até me perguntaram, mas quem que usa MySQL, né? Uma vez eu fui fazer uma pesquisa sobre isso e vi o seguinte, as principais redes sociais hoje usam MySQL, por exemplo, Facebook, Instagram, se eu não me engano acho que o Twitter também. Você vai ver o MySQL em bancos, por exemplo, Itaú, Bradesco, já vi. Para vocês terem uma ideia ainda maior, a NASA usa MySQL. Então, assim, eu estou dando esses exemplos porque a gente está falando o seguinte: confiabilidade, segurança, estruturação do banco, todos os recursos que nós precisamos de um banco de dados,
sabe? O MySQL ele traz isso para nós. Então é um banco sim que vale muito a pena estudar. E assim, por ser dentro da base SQL, você conhecendo MySQL, você consegue, por exemplo, trabalhar com Oracle também. Tá? Se de repente você, na empresa que você trabalha, usa Oracle, você vai conseguir usar, mesmo que sejam bancos diferentes. Ok? Então, daí o interesse meu, por exemplo, de ensinar o MySQL, que eu posso estar ensinando aqui sem nenhum problema, com licença, sem nada. Ok? Vamos pro próximo slide. Modelo conceitual. Vamos falar de entidade de relacionamento, né? Tá dizendo o seguinte: é um modelo conceitual utilizado para descrever os objetos envolvidos. Tá? Esse lance de objetos envolvidos, você pensa nas tabelas, igual eu falei, tabela alunos, tabela turmas, a gente vai ter uma tabela professor e vão ter várias tabelas, a gente vai vendo ao longo do curso aí. Em um domínio, então o que seria esse domínio? Eu crio um banco de dados que vai conter essas tabelas. Qual banco que eu vou criar? Por exemplo, aqui no curso eu criei um banco de dados chamado série SQL. Mas eu poderia colocar, por exemplo, o curso ou escola, né, um nome do banco qualquer aí que tenha a ver com o que eu vou fazer. Ok? E as suas características e como elas se relacionam. Essas características aqui, no banco nós chamamos de atributos. Tá? O que seria isso? Por exemplo, eu tenho a tabela aluno e dentro dessa tabela aluno eu tenho matrícula, nome e data de nascimento, por exemplo. São as características do aluno, certo? Então o que acontece? Dentro do banco isso é chamado de atributo, tá? Que são as colunas da nossa tabela. Vamos continuar vendo aqui que isso vai ficar mais claro. Bom, aqui eu já estou mostrando duas tabelas de uma estrutura bem básica, né? Então estou colocando aqui tabelas, relações e entidades. Ou seja, isso aqui, na verdade, ele pode aparecer com 3 nomes diferentes, né? Tabelas, relações ou entidades. Tá? Nesse formato aqui é só para fazer a modelagem, não estou mostrando aqui as instâncias, né? Então acaba que os atributos ficam como se fossem linhas da tabela. A gente vai ver que eles são colunas, mas aqui na verdade eles aparecem como linhas. Então eu tenho aluno, tá? Que é o nome do objeto, tá? No caso da tabela, tá? Tem os atributos aqui, né? Que é código aluno, nome, matrícula e ID da turma. Tá? A tabela turma, por exemplo, eu tenho ID da turma, nome e descrição. Tá, beleza? Eu vou ter aqui a associação, tá? Que é, no caso aqui, uma representação gráfica do que acontece nesse relacionamento, né? Por exemplo, o aluno estuda em uma turma possui aluno. Então, tipo assim, isso aqui indica para mim como que as tabelas estão se relacionando, as tabelas envolvidas aqui no caso, né? E temos agora também a cardinalidade, onde você está vendo aqui. Bom, a cardinalidade ela é representada de mais de uma forma, e nós vamos ver isso também, mas a princípio aqui eu vou mostrar essa aqui. Esses dois números eles representam o seguinte: valor mínimo, tá? E valor máximo. O que quer dizer isso? Um aluno estuda em uma e no máximo uma turma. Ou seja, um aluno para ser matriculado ele tem que estar numa turma, tá? Não pode ser 0. E só pode estudar em uma turma. Então, mínimo 1, máximo 1. Ok? Agora, uma turma ela pode ter 0, tá? Ou muitos alunos. O asterisco aqui para mim ele representa muitos. Esse asterisco ele pode ser substituído por uma letra N ou uma letra M. Por quê? O N, na matemática, a gente usa quando a gente quer representar um número que é indefinido. Né? Eu tenho 5, eu tenho 10, né? Ora eu posso ter 5, ora eu posso ter 10, ora eu posso ter 8, ora eu posso ter 12. Né? Referente à mesma situação. Ou seja, a mesma turma aqui, ela pode estar com 5 alunos e amanhã está com 8. Aí depois da manhã está com 15, entendeu? Então a gente coloca um número indefinido. O importante é saber que isso aqui é sempre plural. Né? Porque se fosse 1, eu ia colocar 1 aqui, não ia colocar asterisco. Passou de 1, aí eu posso colocar asterisco ou N, ok? Mas no caso da cardinalidade aqui, na verdade, eu posso colocar um número definido também. Por exemplo, igual que eu coloquei aqui, no máximo 1, vamos supor que eu pudesse aqui no máximo 10. Então eu colocaria 0, 2 pontos, né? Na verdade aqui, tipo a reticências, né? 10, colocaria aqui, entendeu? Indicando que eu posso ter no mínimo 0 e no máximo 10. Aqui no caso, por exemplo, eu tenho no mínimo 1 e no máximo 1. Entenderam?
Porque um aluno, no ato da matrícula, ele já tem que ter uma turma para ser matriculado, tá? E aí eu vou pegar o mesmo valor dessa ID turma aqui e colocar aqui. O que a gente vai ver que são as chaves primária e estrangeira, daqui a pouquinho eu vou falar, tá? Mas a turma não. No ato da criação da turma, eu posso criar uma turma sem nenhum aluno, 0, tá? E depois ela vai ter N alunos. Quantos alunos, aí eu não sei quantos ela vai ter, entendeu? Então, só para fechar essa parte aqui é o seguinte. A cardinalidade ela é representada de uma maneira, vamos dizer assim, inversa. A cardinalidade correspondente ao aluno, ela está do lado da tabela turma. Ou seja, cardinalidade de A está em B. E a cardinalidade de B está em A. Ou seja, esse número aqui, essa cardinalidade é referente a aluno. Essa cardinalidade aqui é referente à turma. Ok? Bom, aqui eu estou mostrando, né, uma representação já lógica, tá? Não mais conceitual, uma representação lógica da minha tabela aluno. Aqui já com os campos que eu vou usar lá na frente, lá no nosso projeto. Então eu tenho o COD aluno, tá? Eu tenho matric aluno, ou seja, a matrícula de cada aluno, né? Nome underline aluno, DT underline nasce underline aluno, ou seja, data de nascimento, e o código da turma, que é a ID da turma que o aluno estuda. Então, cada linha dessa aqui é uma instância, ou seja, cada instância contém os dados do mesmo aluno. Ou seja, aqui, por exemplo, eu estou vendo o nome desse aluno aqui é Matheus. Qual que é a matrícula do Matheus? A 2022-03-1. Qual que é a data de nascimento do Matheus? Né? Aqui o padrão é americano, né? Mas eu posso ver aqui que é dia 1º de janeiro de 2000. Né? Qual a turma que ele está? Turma de código 1. Aí eu vejo essa repetição aqui agora dos mesmos padrões de valores, porém agora com outra pessoa, né? Então eu tenho o Marcos, eu tenho o Lucas, eu tenho o João, cada um com sua matrícula respectiva, com sua data de nascimento respectiva e assim por diante. Tá? É importante dizer que é o seguinte, cada linha da tabela é chamada de tupla, ok? Então eu tenho as colunas, tá? Que são os atributos, ok? E eu tenho as tuplas, que são as linhas da tabela, ok? Bom, aqui agora eu vou representar um relacionamento, como é que ele funciona. Eu suprimi os campos, tá, para ficar mais fácil o entendimento, ok? Então aqui eu tenho só 3 atributos, aqui eu só tenho 2, tá? Mas a gente vai trabalhar de forma completa, aqui é só para mostrar como que vai funcionar o relacionamento. Bom, o relacionamento ele funciona com base em chaves, chave primária e chave estrangeira. Por exemplo, a chave primária aqui eu estou representando com uma estrela vermelha. O que significa isso? A chave primária é a identificação dessa instância na tabela, tá? Não precisa ser necessariamente a identificação, por exemplo, aqui do aluno, né? A identificação do aluno ela vai ficar mais a cargo da matrícula, mas da instância, ou seja, da linha da tabela ali, igual a gente viu no slide anterior, então é essa chave primária aqui. Para que ela serve? Ela vai servir como referencial tanto na hora da busca, tá? Quanto também na hora do relacionamento entre tabelas. Por exemplo, aqui no caso, o aluno ele não está, essa COD aluno eu não vou usar para nenhum relacionamento aqui na tela agora. Mas, por exemplo, turmas, eu tenho que COD turma. Aonde que essa COD turma aparece? Ela aparece aqui para mim, na tabela alunos. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que o aluno, no ato da matrícula, ele já tem que ser matriculado em uma turma. Então, como que vai ficar identificado a turma que o aluno está matriculado? Pela chave estrangeira, tá? Então, a chave que está aqui de vermelho é primária, tá? Que faz parte dessa tabela, tá? E a chave amarela aqui é uma chave estrangeira. A chave estrangeira ela é uma chave primária de outra tabela, que ela é importada pela tabela que se relaciona, tá? Para ela ter um identificador da outra tabela. Ou seja, a tabela A consegue identificar qual instância da tabela B pela chave estrangeira. Tá, ok? É o que aconteceu aqui. Então, por exemplo, quando eu vejo aqui em cima, vou voltar aqui no slide anterior. Quando eu vejo aqui, ó, o aluno Matheus ele está na turma de código 1. Aí eu tenho o aluno André que está na turma de código 2, ou seja, são alunos que estão em turmas diferentes. Os outros alunos todos estão na mesma turma aqui, ó, turma 1. Então, por aqui, pela chave estrangeira, eu sei dizer qual a turma que o aluno
X está matriculado, ok? Continuando aqui, tá? É só um texto explicativo ali, o que eu já expliquei para vocês, tá ok? Dando continuidade. Ah, uma coisa importante, a chave primária deve ser única e nunca pode ser nula. Obviamente, né, gente, se é um campo identificador, eu não posso repetir, né? Por exemplo, no caso aqui do aluno, né? Por exemplo, eu não posso ter esse código aluno duas vezes na tabela. Vou mostrar aqui para vocês no slide anterior novamente. Por exemplo, tem aqui instância 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos supor que eu tivesse 10.000. Nenhum número desse ia ser repetido. Por quê? Porque ele só pode fazer referência a uma instância e cada instância é referente a um aluno. Então, se isso aqui repete, tá? Se eu tenho um aqui e um aqui, então dá confusão no banco de dados, dá tudo errado. Então, ela não pode se repetir. E outra situação é que ela não pode ser nula. Por quê? Se ela for nula, como é que eu vou identificar o campo? Já que é um campo identificador, obviamente não tem como ser nulo, né? E já expliquei, né, no caso da chave estrangeira, que ela é a chave primária da tabela seguinte, né? Aqui eu estou dando um exemplo conceitual aqui, no caso da tabela preenchida, né, já populada. Então eu estou aqui, ó, código 1, tá? Ou seja, essa separação colorida aqui está representando uma instância. Então eu tenho aqui código 1, que esse aqui é o aluno João, e ele está na turma 1. Aí eu tenho aqui, por exemplo, código 2, código aluno, né? 2, o nome do aluno é Abraão, e o ID da turma que ele está é 1, ou seja, o João e o Abraão estão estudando na mesma turma. Aí eu tenho aqui agora código 3, né? Minha terceira instância, aluno João, novamente, outro João, tá? Por que eu sei que é João? Porque eu tenho outro, que eu sei que é outro João, na verdade. Porque o código dele aqui é diferente. Então, por exemplo, se eu tivesse colocado o campo matrícula aqui, esse João aqui teria uma outra matrícula. Então eu sei que apesar do nome ser igual, são duas pessoas diferentes. Qual que é a turma que ele estuda? Ah, também estuda na turma 1. Aí agora, por exemplo, código aluno 4, agora eu já tenho a aluna Raquel e ela estuda na turma de D2. Aí eu venho para cá, ó, aí eu tenho a turma de D1 e a turma de D2. Qual que é o nome da turma de D1? É M1. Então essa galera aqui estuda na turma M1. Eu já sei disso, tá? Qual que é a descrição dessa turma? Ah, ensino médio primeiro ano. Beleza. Agora, eu tenho a ID2. Qual que é o nome da turma? É M2. A aluna Raquel estuda nela, na turma M2. Qual que é a descrição dessa turma? Ensino médio primeiro ano também, tá? Então eu vejo aqui o seguinte, uma turma tem N alunos, ou seja, tem vários alunos aqui, né? Agora, um aluno só pode ter uma turma. Você pode ver que é o seguinte, aqui, ó, não tem como eu colocar várias IDs de turma numa instância de alunos, tá ok? Continuando aqui, cardinalidade. Bom, a gente falou mais ou menos lá atrás, e aqui eu vou dar uma complementada, né? Onde eu quero só relembrar. Tá? A cardinalidade da tabela A ela fica mostrada na tabela B e vice-versa. Tá? Aqui no caso, a minha associação eu coloquei só possui. Tá? O que significa isso? Um aluno possui uma turma e uma turma possui N alunos. Tá? Então eu coloquei aqui 0 e N. Se vocês lembrarem, lá no primeiro gráfico que eu mostrei para vocês, no primeiro slide que eu mostrei para vocês, eu coloquei asterisco. Aqui eu coloquei N. Isso foi proposital. Para quê? Para vocês entenderem que pode ser mostrado também dessa forma. Tá ok? Então eu tenho aqui a chave estrangeira. Tá? Por que eu sei que é a chave estrangeira? Porque ela é primária aqui na tabela turma e ela está se repetindo aqui na tabela aluno. Né? Na tabela aluno, a chave primária é COD aqui no caso. Tá? Então eu tenho essa identificação aqui, ok? Beleza, então galera, estamos terminando aqui a nossa primeira aula do tutorial, tá? Se você tiver alguma dúvida aí, vocês podem entrar em contato. Lembrando que o curso é completamente gratuito, tá? Mas as dúvidas são pagas, tá? Então, para você ter uma ideia melhor de como funciona esse suporte aí, eu vou pedir para que você dê uma lidinha no meu manual, tá, desse curso, tá ok? Eu já agradeço a vocês aí, se curtiram dê um like, tá? Se puder compartilhe esse vídeo,
tá? Que vai ajudar muita gente com certeza, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, até mais.